Eu gosto muito. Recording in progress. Eu gosto muito dessa música do Paulão. Não sei nem por que ele não gravou essa música. Talvez ele achou muito simples. Eu creio em meu Deus, meu Pai e Criador, bondoso e fiel, Senhor. Eu creio nele sim, pois deu em meu lugar seu filho pra me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, por tão grande amor, eu quero servir-te, eu quero seguir-te, eu quero ser mais de ti. Eu creio em meu Deus, meu Pai e Criador, bondoso e fiel, Senhor. Eu creio nele sim, pois deu em meu lugar seu filho pra me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, por tão grande amor, eu quero servir-te, eu quero seguir-te, eu quero ser mais de ti. Amém. Amém. Essa é uma música do Paulão muito antiga, da década de 70. Eu gosto muito. É muito gostosa de cantar, a letra é muito simples e muito boa. Vamos orar, meus irmãos. Pai bondoso, te damos graças por mais um dia de vida que acrescentaste à nossa existência. Senhor, somos levados a concluir que temos vivido bastante sobre a terra dos viventes. Temos recebido de ti as misericórdias que se renovam a cada manhã, porque é grande a tua fidelidade para conosco. Louvado, engrandecido e bendito seja o Senhor em nossas vidas, hoje e sempre. Muito obrigado por todos esses dias, pelos anos de vida que nos tens concedido. Muito obrigado, Senhor. Se tivermos ainda, ó Deus, um tanto para continuarmos nesta terra dos viventes, por favor, Senhor, santifica a nossa vida de tal maneira que vivamos única e exclusivamente para a tua glória, para a honra do teu nome. Que não ousemos, ó Deus, cometer o mesmo deslize de Moisés, que em Meribá, esquecendo-se de santificar e manifestar a glória ao Senhor, roubou a tua glória, por isso foi impedido de entrar na terra prometida. Mas que tudo que fizermos possa ser única e exclusivamente para a tua glória, Senhor. Abençoa-nos nisso, Senhor, fazendo das nossas vidas um instrumento nas tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus pedimos que abençoe a leitura da tua palavra e, ó Deus, as considerações que serão feitas, que elas sejam relevantes, pertinentes para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, estou vendo aí que entrou o Valtinho. Boa noite, Walter.
Vamos já, sem mais delongas, abrir nossas Bíblias em Atos 3. Nós vimos na última vez o milagre que Deus fez através de Pedro e João na porta formosa do templo, quando eles foram à hora nona para as 3 horas da tarde para orar no templo, né? Este era um costume judaico que os cristãos judaicos continuaram mantendo, né? Dividir os períodos de oração de 3 em 3 horas. Outro costume era ir ao templo, porque ainda não havia templos. Eles se reuniam de casa em casa ou se reuniam também no pátio do templo para adorar a Deus. E Pedro e João foram para lá. Interessante ver essa dupla Pedro e João, né? Em Atos dos Apóstolos. Você não vê muito isso aqui. Eles vão para o templo para orar e encontram lá um homem com mais de 40 anos que era colocado diariamente na porta. Pois não. Não entendi, Jaziel. Abaixa mais o teu microfone para aparecer melhor o seu rosto. Ah, tá bom. Melhorou assim? Ok. Tá dando para ouvir direitinho? Ótimo, tá legal. Melhor. Ok, obrigado. Desculpa o atraso, gente. Que isso, tá tudo bem. Então, meus irmãos Pedro e João vão ao templo para orar e eles são usados por Deus para curar um paralítico de mais de 40 anos, né? Que era super conhecido. Eu não sei, alguns escritores que dizem que Pedro e João não conheciam paralítico, eu não sei como eles chegaram a essa conclusão, porque o homem era colocado diariamente ali, era impossível. Eu sei que havia muitos paralíticos, muitos enfermos. Se a gente vai à Aparecida do Norte, a gente vê isso aí também, né? É muito comum isso, né? E já era comum naquela época. Mas esse homem deveria ser bem conhecido por vários motivos e considerações. Eu acho que ele era conhecido de Pedro e João. Mas dessa forma ele teve um contato excepcional com Pedro e João. Pedro disse para ele: olha para nós, ele fitando os olhos em Pedro. Pedro disse: não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno anda. Eu sei, meus irmãos, como explicar milagre é uma coisa. Eu sei o que é milagre, mas explicar como é que o milagre é confeccionado é algo muito difícil, né? Meu pai, ele tinha verdadeiro horror do Manuel da Nóbrega. Lembra o pastor Manuel de Nóbrega? Que foi Manuel de Melo. Manuel de Melo, desculpa, perdão. Manuel de Melo. Ressuscitei um e matei o outro. Né? Manuel de Melo. Manuel de Melo, na década de 50, fundou a Igreja Brasil para Cristo, né? E ele fundou a igreja baseado na pregação de milagres, né? Meu pai não gostava muito, não, mas meu pai era um católico assim, ele conhecia bem teologia, meu pai, né? Mas ele não gostava muito. E falar de milagre é algo muito difícil, né? Há sempre muita polêmica em torno desse tema, né? Então, eu sempre costumo dizer, se você quer todos os milagres de Atos dos Apóstolos, você tem que aguentar também o milagre do capítulo 5, que foi a morte de Ananias e Safira, porque mentiram ao Espírito Santo. Se aquele milagre fosse aplicado hoje, então não tinha ninguém na igreja, essa que é a grande realidade. Mas a verdade é que aqui, de uma forma... Eu até contei uma experiência minha, não sei se vocês estão lembrados, né? Que eu estive num lugar, num hospital, e orei, e o camarada, segundo os familiares, foram curados. Eu acredito que milagres acontecem hoje não da mesma forma como acontecia nos primórdios do cristianismo, né? Porque milagre é uma coisa que não produz fé. Eu tenho o seguinte tema: se milagre produzisse fé, fé é um dom de Deus. Certamente o povo de Israel não tinha ficado 40 anos no deserto. E a Bíblia diz que daquela geração que saiu do Egito, somente 2 entraram na Terra Prometida, que foram exatamente os que, na experiência dos espias, demonstraram fé, que foram Josué e Caleb, né? O restante ficou prostrado no deserto justamente por causa da dureza do coração. E se teve um povo a quem Deus revelou a sua glória e se manifestou de uma forma tão extraordinária com milagres, foi o povo de Israel na peregrinação. Aliás, já no Egito, com as 10 pragas, né? Depois na peregrinação no deserto até a terra prometida. Então, o milagre não produz fé. Eu tive um membro da minha igreja, agora ele retornou para a igreja, vai e volta, né? A gente tem que conviver com algumas coisas como pastor, tem que ter muita paciência mesmo, né? Ele um dia me procurou,
e falou assim para mim, ó, pastor Mauro, eu gosto muito do senhor, fez alguns elogios a mim, mas eu estou indo para uma igreja aí porque eu me sinto melhor lá. Eu falei, ah, que bom, então se você se sente melhor lá do que você se sente aqui, eu acho que você tem que ir mesmo, porque a gente tem que estar no lugar onde a gente se sente bem, mas que igreja é essa? Ah, é a Igreja Mundial de Oração. Falei, Mundial de Oração do Valdomiro Santiago? É essa mesmo. Tudo bem, pode ir, vai com Deus, a minha bênção sobre tua vida, ser tu uma bênção, vai, né? Mas como é que se sente bem lá, rapaz? Vamos ser franco, né? Ele é de berço presbiteriano, aqui da Igreja Unida de Suzano, né? Foi do grupo fundador da igreja, bem dizer. Ele disse assim, é porque lá eu vejo os milagres. Aqui eu não vejo os milagres. Aí eu falei assim, bom, você crê em milagres? Ele falou, eu creio. Eu falei, eu também creio. Por isso eu não preciso de milagres para crer. Se eu creio em milagres, eu não preciso de milagres para crer. Então, essa questão dos milagres é uma questão muito difícil de ser debatida ainda hoje no nosso meio, né? Há muita charlatanice, há muitos que abusam disso. Mas aqui Pedro e João, nós vamos ver aqui pelo discurso que Pedro faz, que esse, se não me engano, é o quarto discurso que Pedro faz, que é dentro do templo, né? Que ele realmente colocou as coisas sob a perspectiva certa. Então, ele entra no templo com João, e o paralítico curado entra com ele, saltando e louvando a Deus, que é um negócio extraordinário isso aqui. Sinceramente, é inacreditável, vamos ser francos. Porque o camarada que nasceu paralítico, de repente ter todas as articulações restauradas e ter psicologicamente, você vê, a gente às vezes, eu nunca fraturei perna, essas coisas, mas quem fratura perna, braço, depois que fica um tempo imobilizado, tem que fazer fisioterapia, não é? Eu contei até a história do rapaz que uma vez foi agredido e perdeu uma perna, que ele sentia coceira no dedão da perna que foi arrancada dele, né? Porque a mente humana fica com aquilo, né? Registrado no cérebro, né? Esse cara não tinha, cerebralmente falando, nenhum vínculo com a perna, com o problema dele. De repente, o milagre é milagre. Ele ficou como se nunca tivesse tido nada de doença. Levantou e entrou saltando e louvando a Deus do templo. Isso foi extraordinário. Eu digo, é inacreditável. É inacreditável. Então, aí nós chegamos no ponto... Oi, Eneida, seja bem-vinda. Estamos em Atos 3, né? Então, nós chegamos no ponto em que ele entra no templo com Pedro e João. Esse é o contexto, né? Não é isso mesmo? Vamos lá, então, Atos 3, a gente vai lendo e fazendo os comentários, tá? Versículo 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Né? Todos correram até eles no pórtico chamado de Salomão. Foi um alvoroço, né? Muito parecido com o derramamento do Espírito Santo, que eles ouviram aquele vozerio, foram ver o que estava acontecendo, inclusive alguns acusaram os irmãos em Cristo que foram batizados com o Espírito Santo de estarem embriagados, inclusive, né? Lá também é usado muito essa expressão, atônitos, perplexos, né? Aqui você pode ver no versículo 10, né? E se encheram de admiração e assombro por isto que acontecera ao paralítico, né? Versículo 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? É isso que eu acho lindo. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela sempre direciona a sua mensagem para o foco certo da mensagem. Ele diz, olha, os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar, né? Se você voltar a sua Bíblia lá para o capítulo 3, versículo 4, há uma conduta de Pedro diferente. Ele diz assim, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Para o paralítico, ele disse, olha para nós. E aí ele disse, olha, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Aqui ele vai se dirigir àquela audiência dentro do templo, que está admirada em ver aquele paralítico super conhecido,
com mais de 40 anos de idade, que era colocado todos os dias à porta formosa do templo para esmolar, para pedir esmola, né? Ele entra saltando e louvando ao lado de Pedro e João, e só atrai a atenção das pessoas que ficam atônitas, sem saber explicar aquilo, sem saber dizer o motivo daquilo, e Pedro, então, aproveita o ensejo e lhes dirige a palavra: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Agora é diferente, né? Não olhem para nós, né? Em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem... Aí Pedro é duro. Depois ele vai dar uma amolecida no discurso. Né? A quem vós traístes e negastes. Ele vai falar 4 coisas: traístes, negastes, entregastes e matastes. Né? Traístes, negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Ou seja, um ímpio, né, um incircunciso, Pilatos, havia decidido, porque não encontrou nada que justificasse o aprisionamento, tampouco a morte de Jesus, havia decidido soltá-lo. Né? Mas eles que eram líderes da religião, ou parte do povo judeu, ali não havia nenhum sacerdote ainda, nós vamos ver sacerdote no capítulo 4, né? Ele diz: vocês traíram e negaram a Jesus, mas Pilatos tinha decidido soltá-lo. Aí ele vai dizer: vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedesse um homicida. Eu acho isso aqui terrível, né? Vocês trocaram o santo e justo por um homicida. Né? E nós sabemos quem é, Barrabás, né? Tente imaginar essa cena, né? Me parece que, por ocasião daquela festa, era soltado um prisioneiro, então foi feita uma pergunta ao povo: vocês querem ele ou querem Barrabás? Imagina só, trocar Jesus por Barrabás. Né? Gostemos ou não, não são poucas as vezes que a gente faz isso em nossas vidas mesmo. Né? Domingo eu estava muito feliz no culto à noite na igreja, porque eu me lembrei que há uns 2 anos atrás, eu às vezes dizia no início do culto: irmãos, louvemos a Deus e agradeçamos a Deus, porque a gente vive num país livre onde a gente pode se reunir para adorar a Deus. Portas abertas, podemos usar o nosso som até às 10 horas, podemos tocar os nossos instrumentos, podemos cantar com coral, cantar quarteto, solo, sexteto, as mulheres podem cantar, podemos falar de Jesus aqui a portas abertas. Pode ser que chegue o dia em que a gente, por uma ou outra razão, se veja impedido de fazer isso. E aí eu olho para a igreja com 50 pessoas, acho que tinha na igreja, 54, porque não pode ter mais do que 40% na audiência. E havia uma senhora que estava chorando copiosamente. Ela até depois ela foi embora e me escreveu dizendo: pastor, eu não consegui ficar para cumprimentar ninguém, porque eu fiquei tão emocionada. Quando o senhor disse aquilo, que a gente poderia chegar ao dia em que a gente poderia ter dificuldades para se reunir. Né? Então, eu disse, muitas pessoas trocavam o culto da igreja, assim como o povo de Jerusalém trocou Jesus por Barrabás. Né? E quantas pessoas, né, deixam de frequentar o culto, as escolas bíblicas dominicais, os trabalhos semanais da igreja. Aqui eu tive um sério problema com o conselho um dia, porque eu entendo que os presbíteros da igreja e com o pastor, eles são os pais da igreja local, né? E eles são os orientadores espirituais da igreja local. E que se os orientadores da igreja local, os pais da igreja local, decidiram que haveria um estudo bíblico no meio da semana, que é às quartas-feiras, se constitui um ato de desobediência aos pais deixar de frequentar esse culto. É um ato de desobediência. É uma quebra do mandamento: honra teu pai e tua mãe. Por quê? Porque os conselheiros da igreja são os pais da igreja. Né? Por isso que presbíteros são anciãos, né? São anciãos. Então, quando os anciãos da igreja, os conselheiros da igreja dizem: olha, no layout da igreja nós temos um compromisso toda quarta-feira para nos reunirmos aqui para estudarmos a Bíblia,
Então, acredito, e aí foi o problema que eu tive com o conselho, só vinha um presbítero, presbítero salve, os demais não vinham. Falei, se vocês que fizeram essa convocação santa para o povo de Deus, para vir às quartas-feiras, não vem, como é que vocês esperam que o povo venha? Meus amados irmãos, às vezes a gente troca Deus por tanta coisa efêmera, tanta coisa pequena. Vocês assistiram aquele filme, eu até aconselho quem não assistiu, O Império do Sol. Você assistiu? Não. Império do Sol é uma história verdadeira de um menino que morava com a família inglesa em Xangai quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Eles estavam em Xangai, os pais estavam correndo no meio da multidão, a mãe segurando a mão do menino para levá-lo ao navio para embarcar de volta à Inglaterra. Nessa multidão, o menininho, que era um aficionado de miniaturas de aviões de combate, né, ele estava uma mão segurando a mão da mãe e a outra segurando uma miniatura de um aviãozinho. E caiu no chão no meio da multidão. Ele largou a mão da mãe para pegar o aviãozinho no chão. Ele conseguiu pegar o aviãozinho no chão, mas se perdeu da mãe. Se vocês assistirem o filme, vocês vão ver que ele vai encontrar a mãe no final da guerra. E a história do filme é o que esse menino passa nos campos de prisioneiros que foram dominados pelos japoneses ali na China. Né, na China, na Segunda Guerra Mundial. Ele trocou a mão da mãe, a segurança da mãe, por uma porcaria de um aviãozinho. Muitas vezes eu e você fazemos como o povo de Jerusalém, trocamos Cristo por Barrabás, trocamos Cristo por qualquer coisa. É uma coisa terrível. E parece que Pedro deixa isso evidente quando ele lança no rosto daqueles que ouviam o seu discurso no templo, essa realidade. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Que acusação grave, né? Aí ele diz, dessarte, matastes, lembra que eu falei? Traístes, negastes, entregaste, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Eu sei que o tema do livro de Atos dos Apóstolos é uma vida cheia do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo para testemunharmos a respeito de Cristo, e esse tema é baseado em Atos 1:8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Todos os comentaristas, analistas do livro de Atos dos Apóstolos colocam esse versículo 8 do capítulo 1 como o versículo-chave do livro. Eu tenho um outro tema secundário, mas tão importante quanto esse, no livro de Atos dos Apóstolos, que é a ressurreição de Jesus. E todos os discursos de Pedro e muitos dos discursos de Paulo, a partir do capítulo 3, eles mostravam essa realidade extraordinária. Jesus nasceu, viveu, sofreu, morreu. Isso é uma realidade para qualquer um de nós, isso é compreensível para qualquer mente humana. Mas Jesus, diferente de todos, ressuscitou e está vivo, porque Lázaro ressuscitou. O filho da viúva de Manaim ressuscitou, mas eles morreram. Jesus não, diferente destes, ele ressuscitou. Aleluia! E está vivo. E no seu testemunho dentro do templo, ele diz isso claramente, vocês mataram o autor da vida. Interessante essa questão, né? Mataram o autor da vida. Né? O comentarista Matthew Henry diz isso, ele faz uma abordagem muito bonita sobre isso, matar o autor da vida. Mas, como ele era o autor da vida, Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Aí o versículo 16, pela fé em o nome de Jesus. Aí há uma grande discussão entre os comentaristas. Essa fé em o nome de Jesus é a fé que os discípulos Pedro e João tinham? Ou era uma fé que Deus infundiu no coração do paralítico quando Pedro disse, olha para nós. Ele olhou. Então Pedro disse, levanta e anda. Tomando pela mão, ele levantou, deu um salto e começou a andar. De quem é essa fé? O texto diz, pela fé em o nome de Jesus. Eu sou tendencioso a aceitar que aqui está se referindo à fé que tinha Pedro e João. Pedro e João. Porque a gente sabe de muitas pessoas que foram convertidas
e não deram uma palavra sequer nessa direção da fé. Um deles é aquele paralítico, né, que foi baixado pelos 4 amigos, né, no eirado da casa. Lembra dessa passagem? Marcos, se não me engano, capítulo 4, né? E não se fala da fé que esse homem tinha, né? Ele nem falou nada. Jesus pura e simplesmente disse: pega a sua cama e sai andando, e vai embora, né? E todos admiraram-se disso, né? Então, há muitas pessoas, eu até escrevi a respeito disso recentemente, há muitas pessoas ímpias que recebem, pela graça comum, milagres de Deus em suas vidas e nem se dão conta disso. Como nós, os filhos de Deus, eleitos antes da fundação do mundo também, recebemos bênçãos de Deus, milagres de Deus no nosso cotidiano. Até publiquei sobre a minha cura do Covid-19, né? Podemos incluir aí o reverendo Marcos de Nápoles, que está magro, magérrimo, né? Foi um milagre, ele ainda foi pior do que eu, ele chegou a ser entubado. Eu não tive esse trauma. Fiquei bastante traumatizado. Imagine se eu ficasse entubado como ele, né? Ele ficou, acho que, mais tempo do que eu no hospital, né? Então, eu estou com uns filho de uma prima minha, que ficou com aquele ECMO, aquele pulmão artificial, e agora a mãe dele está tirando fotografia e mandando para a gente ele andando no quarto, né? E ele teve outras intercorrências. Então, há milagres que acontecem, né? Porque Deus quer que o Maurão fique um tempo mais nessa terra, porque quer que Marcos de Nápoles fique um tempo mais nessa terra, porque quer que a Eneida fique um pouco mais de tempo nessa terra, porque ele tem alguma missão para a gente cumprir. Aqui, meus irmãos, quando eu acabo de gravar alguns áudios e eu vou dormir, eu louvo a Deus, eu digo: Senhor, obrigado. Senhor, que esses áudios cheguem nas casas das pessoas e abençoe os corações das pessoas, que chegue na casa daquele aflito que precisa ouvir essa palavra e que isso mude o curso da vida dele. Senhor, use esses áudios para a tua glória, para a honra do teu nome, Senhor. Eu tenho prazer de poder fazer isso, eu me sinto bem fazendo isso, eu gosto de que o trabalho das minhas mãos seja reconhecido, mas, Senhor, mais do que isso abençoe as pessoas, que isso seja tudo para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Meus amados irmãos, os milagres continuam acontecendo, ainda que muitos de nós não tomem destes milagres, destes livramentos, conhecimento. Nosso Deus é milagre todo dia. Eu sempre disse para os meus filhos, quando assentávamos à mesa para comer, né? E ainda faço isso. Estão vendo esse pão? Um dia ele foi uma semente, foi semeado, virou trigo, foi esmagado, foi transformado em farinha. Não pense que isso é o trabalho das mãos dos homens. Isso é milagre de Deus. Esse pão que temos sobre a mesa é milagre de Deus. Hoje mesmo, na hora do almoço, né, a Ângela descobriu aqui num armário da minha casa, da casa que a gente mora, descobriu que um rato estava fazendo a festa lá. Aí toca o Maurão tirar tudo do armário, né? Para limpar o armário, tudo, desinfetar tudo. Aí descobri o buraquinho por onde ele entrava. Aí minha filha, que está aqui passando os dias, vai embora amanhã, comprou um negócio, eu tanquei lá, fechei tudo direitinho, limpei tudo, né? Os ratos. Mas aí ela falou: ai, Mauro, eu não tenho nem condição de fazer um almoço decente para você. Eu falei: faz um macarrão aí, bota um molho. Ela fez o macarrão, botou o molho, colocou na mesa, sentamos eu, ela, meus 2 netinhos, que minha filha tinha dado uma saidinha. Aí eu orei: Senhor, obrigado. Esse é o macarrão mais gostoso que eu vou comer na minha vida. É fruto da tua graça, da tua misericórdia. O melhor tempero é o Senhor na mesa da gente. Então, meus amados irmãos, milagres continuam acontecendo, né? Quem crê sabe disso e vive com o coração cheio de eterna gratidão, né? Por isso, pela fé em o nome de Jesus, versículo 16, é que este mesmo nome, não fomos nós, este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus. A fé não é feita no milagre. A fé não é assentimento intelectual, meus irmãos. Eu sempre digo isso na igreja e quando eu testemunho de Jesus. A fé não é confeccionada depois de laboriosos anos dentro de uma biblioteca. Não, você não confecciona fé com uma boa biblioteca. Eu gosto muito parece que foi Lutero que disse isso. Ele disse: eu troco toda a minha biblioteca
todos os meus livros pelo meu cantinho de oração, onde eu coloco os joelhos no chão e falo com meu Pai, e falo com Deus. E coisa extraordinária é isso, né? Coisa extraordinária. Meus irmãos, eu acho lindo isso que Pedro disse, isso aí não fomos nós. Isso não fomos nós, isso foi Deus, e essa fé que a gente tem é dom de Deus. Paulo vai dizer isso, né? No texto clássico de Efésios, capítulo 2, verso 8 a 10, né? Pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto, a fé não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém seja orgulhoso. Não é, meus amados? Então, veja aqui, ele diz, e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este, claro, devia estar apontando para o paralítico, né? Deu a este aqui, ó, saúde perfeita na presença de todos vós. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, que episódio extraordinário. E aí ele vai dizer, agora, irmãos, eu sei que o fizestes. Agora ele vai começar a dar uma ensabonetada nos... Eu não sei, acho que ele deve ter olhado, aliás, quem diz isso aí é Matthews Henry. Matthews Henry diz que Pedro deve ter dado uma olhada para o rosto das pessoas que ouviam o seu discurso e viu estas pessoas combalidas, chocadas, com o que ele estava falando. Vocês negaram, vocês entregaram, vocês traíram, vocês mataram o santo justo, pior, vocês trocaram por um homicida. Parece que agora ele diz, e esse que vocês mataram ressuscitou, e é esse que ressuscitou que infunde no nosso coração fé, e é no nome dele que esse homem agora está com saúde perfeita. Gente, meus irmãos, ele deve ter olhado assim, Valtinho, para o rosto das pessoas. Lembra lá no capítulo 2, verso 37, eles disseram para as pessoas que ouviram Pedro pregar, né? Segundo o sermão de Pedro, depois do batismo com o Espírito Santo, disse, que faremos, irmãos? Quer dizer, Pedro pregou com tanto poder e tão cheio do Espírito Santo que a única coisa que eles conseguiram falar foi, e agora? E agora? E agora, quem poderá nos ajudar, como diz o Chapolin, né? Aqui parece que Pedro olha para o semblante das pessoas, Eneida, e vê aquelas pessoas atônitas, perplexas, não só pelo milagre agora, mas pelo poder que o Espírito Santo traz às nossas palavras quando estamos cheios do Espírito Santo. E parece que ele vai atenuar o seu discurso. Mas antes eu queria fazer um outro comentário aqui. Não sei, eu quando era seminarista, lá para a década de 80, eu trabalhava de madrugada, porque era o tempo que meus filhos estavam dormindo, minha esposa dormindo, e eu comprei uma maquininha, uma Hamilton Rolamatic, desse tamanhozinho, portátil, lembra? Para fazer os trabalhos do reverendo Hermes Maia Pereira da Costa. Como eu fiz trabalho daquele homem. No final do curso de teologia, ele me devolveu assim, um punhado assim. Eu ia na gráfica do Janes, o Jaziel, pegar a folha A4 para fazer meus trabalhos. Como eu fazia trabalho do Hermes? Eu ficava digitando os trabalhos de madrugada no meu cantinho, no apartamento que eu morava na rua Iquici 314, no bairro da Vila Esperança. Ficava ali digitando, trabalhando nos meus trabalhos da... E eu ficava ouvindo um programa de rádio. Sabe que programa eu ouvia, Jaziel? Sabe que programa era, Wesley? Bom Dia, Vida. Sabe que programa é esse? Era programa da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu ficava ouvindo. Então, tinha programação que os caras iam no cemitério para desafiar Pai de Santo. Vocês já ouviram isso? Eles iam, né? Eu ficava ouvindo. E eles desenvolveram um slogan que até hoje eles usam esse slogan de uma forma diferente, que é muito parecido com a católica. Eles dizem assim, a Igreja Universal do Reino de Deus, onde uma vida melhor espera por você. Sabia que esse era o slogan deles? Igreja Universal do Reino de Deus, onde uma vida melhor espera por você. Agora, na televisão, eles têm uma propaganda de alguns caras que são referências em alguns segmentos, aí no fim eles dizem, eu sou universal. Já viram isso? Essa é a mesma mentalidade da Igreja Católica que diz a salvação só é possível através da Igreja Católica. Aqui Pedro quebra, depois a gente vai ver mais um pouco sobre isso mais à frente, ele quebra isso aí. Ele diz assim, salvação não é pela instituição. Salvação, cura, milagre, tudo é através de Jesus. Jesus é o grande nó da história da humanidade.
Jesus é tudo. Lembra daquele slogan? É do nosso tempo. O Walter é mais jovem que a gente, mas tinha um slogan que eu achava assim interessante. Eu não via muito valor nele. Cristo é a solução. Lembra disso? Pois é. Se tem um slogan maravilhoso que diz tudo, Cristo é é a esse. esperança. Também Cristo é a Era esperança. Batista, Cristo é a esperança nossa. Meus amados, é isso mesmo. Não há solução, não há esperança na ciência. Eu fui falar no ofício fúnebre de um jovem na minha igreja, morreu de Covid, 54 anos. Aí eu amava muito esse jovem, chamado Luiz Henrique Faustini Garcia. Eu sepultei o pai, a mãe, e sepultei também ele agora, né? Sobrou 2 irmãos da família toda, o Evandro e um que é presbítero de disponibilidade da minha igreja, que é o Márcio, que também pegou Covid, mas já está em casa. Aí eu conhecia, tinha uma boa gente no cemitério, campo aberto, assim, e dentre as pessoas tinha uma moça lá que me deu muitos problemas na igreja, né? Muito liberal, né? Então eu disse assim, meus irmãos, quando eu disse isso, ela levantou de onde ela estava, até saiu, virou as costas e saiu andando. Falei, meus irmãos, nós estamos diante de um túmulo. Estamos sepultando um jovem de 54 anos. Quem pode dizer que a ciência é absoluta? Eu quero dizer, diante deste túmulo, na minha ovelhinha que eu sepulto, com enorme dor no coração, com uma falta de conformidade no meu coração enorme, que só Deus é absoluto. Só Jesus é absoluto. Só Ele. Meus amados irmãos, eu e você devemos copiar Pedro nessa questão. Quando a gente é usado por Deus, não nos esqueçamos de dizer para as pessoas, não fomos nós, não. Foi Ele. Nós precisamos parar de conjugar os verbos na vida cristã na primeira pessoa, do singular eu, e fazer isso naquela pessoa, Ele. Né? Não sou eu, é Ele. É Ele que salva. É o evangelho quadrangular, né? Cristo salva, Cristo cura, Cristo liberta, Cristo não sei mais o outro que faz, né? São 4, o evangelho Foursquare. Batiza com o Espírito Santo. Voltará. Batiza. Batiza ou voltará? São 4, né? Mas é só Cristo mesmo, e não são só 4 coisas, não, é muito mais. Né? Eu digo para vocês que coisa maravilhosa é Jesus. Não há coisa mais maravilhosa. Tudo se explica nele. Tudo converge para ele, tudo vira para ele. Né? Nós contamos a história antes e depois dele, e Pedro fez isso. Pedro não... Aqui, meus irmãos, deixa eu dar mais um pitaco nisso aqui. Né? Pedro fez uma coisa extraordinária aqui. Vocês se lembram, eu até na oração citei isso, de Moisés e Arão, naquele episódio de Meribá, você lembra, Eneida? Que a turma queria água para os animais, tudo, e não tinha, e foram reclamar com Moisés. Eu digo para vocês uma coisa, quando eu começo a enfrentar muitos dissabores do meu ministério, sabe, Valtinho? Você que é pastor aí na ativa também, você, Wesley, eu penso em Moisés. Moisés teve a pior igreja que já existiu sobre a face da terra, que foi a igreja de Israel, o povo de Israel no deserto. O povo chato, rapaz! O povo, depois de 10 pragas, do Mar Vermelho ter sido aberto, o exército de Faraó ter sido destruído, os caras ainda sentem saudade do pepino e do bolo de carne do Egito. E lá em Meribá não tinha água, eles foram reclamar com Moisés. Aí Moisés, que um dia foi considerado o homem mais manso da terra, falou com Deus, Deus disse para ele o quê? Vocês lembram? Fala a rocha e verterá água. Só que quando Deus chamou Moisés, Deus perguntou para Moisés, Moisés, o que tens em tuas mãos? Ele disse, o cajado do pastor. O que Deus disse, vocês lembram? Com esse instrumento farás maravilhas. Mas farás maravilhas, Moisés, quando eu disser para você usar, como foi no Mar Vermelho, toca no Mar Vermelho, o Mar Vermelho abriu. Mas Deus não disse para ele bater na rocha com a vara. Ele disse, fala, fala. Sabe o que Moisés fez, né? Chamou o povo, passou um sabão no povo. Ô Zé Povinho,
Olha, eu sei que Moisés errou, mas eu não sei se eu não faria pior se estivesse no lugar dele, viu? Ô Zé Povinho, vou fazer sair água da rocha para vocês, e bateu na rocha 2 vezes. Deus fez sair água porque ele não olha para o pecado do líder, mas ele é misericordioso com seus liderados. Por isso que às vezes eu sei que acontece milagre lá na Universal do Reino de Deus, lá na Mundial, até na Igreja Católica às vezes acontece milagre, até na minha, mas não é por nossa causa. É por causa da misericórdia de Deus, que é incompreensível, é maravilhosa demais. A água saiu. O que disse Deus para Moisés? Você lembra, Walter? Você não vai entrar na terra prometida porque você ousou não me santificar diante do meu povo. Olha o que Pedro fez aqui. Pedro não quis um pedacinho da glória do seu Cristo. Ele disse, isso aí é coisa de Jesus. Aquele que vocês traíram, mataram, negaram, entregaram, mas Deus o Pai ressuscitou. É esse que é o doador da fé, que fez esse homem ter hoje saúde perfeita. Meus amados irmãos, é para Cristo que nós devemos apontar na nossa vida, né? Quando a gente prega, quando a gente canta, quando a gente dá uma oferta, quando a gente faz uma visita, quando a gente recebe uma pessoa na casa da gente, ou é recebido na casa das pessoas, no volante do nosso carro, em todas as dimensões, em todos os detalhes da vida da gente. É para Cristo que a gente tem que apontar e dizer, ele habita em mim. Vamos lá um pouquinho mais, então, no texto, né? E agora, irmãos, ele vai sabonetar os israelitas, né? Eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Eles levaram vocês ao engano, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Meus amados irmãos, eu não sei de onde Pedro tirou essa ideia, porque na cabeça do judeu, o Cristo, a palavra Cristo é grega, né? Ela é a tradução da palavra Messias no hebraico, e ambas querem dizer a mesma coisa, que é ungido, né? Então, Pedro está dizendo, os profetas disseram que o Cristo iria padecer, mas na cabeça do judeu, o Messias iria entrar em Israel ou em Jerusalém, sentado num alazão, não no jumentinho, né? Com a entourage de primeira, com os maiores e mais valorosos soldados, e expulsar o Império Romano da Palestina. Não era esse o desejo deles? Que restituísse a eles a glória dantes gozada no reino de Israel nos dias do rei Davi, afinal, ele era da linhagem de Davi. Aí Pedro diz assim, que o seu Cristo havia de padecer. Essa é uma hermenêutica preocupante aqui, mas é uma hermenêutica correta. Ele coloca tudo na perspectiva correta. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Esse é que é lindo, né? Uma mensagem dura que termina docérrima, né? A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Que esperança gloriosa de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés. Aí ele usa aquela passagem clássica de Moisés, que referindo-se ao profeta maior do que ele disse, o Senhor Deus vos suscitará. Veja, Pedro mais uma vez lança a mãos do recurso escriturístico, né? Dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. Sabe, meus irmãos, a vida cristã não é uma entrega
apenas a Cristo Jesus. Não é uma declaração, uma pública profissão de fé de que crê que Jesus é Salvador, mas é também uma vida de conversão, de arrependimento, do abandono da perversidade. Alguns anos atrás, eu gostava muito da missão, como que se chamava? Era do Robert Brennan, do Davi Correia. Você lembra, o Jaziel, dessa missão? Não me lembro agora, eles evangelizavam os judeus, né? IB, Missão Informadora do Brasil? Não. Era Não, outro não, nome. não, não. Não, missão MB. messiânica. Missão messiânica. Brasileira messiana, É isso. Tinha o pastor da Igreja Batista ali de Indianópolis, lá também, que eu fui cantar várias vezes na igreja dele lá, né? E eu fui pré-milenista uma grande parte da minha vida, porque nós brasileiros fomos criados dentro dessa visão escatológica pré-milenista. Nós não ouvíamos falar sobre pós-milenismo, nem amilenismo, e tampouco pré-milenismo histórico, né? Depois é que eu fui ler o amilenismo, é a minha posição hoje, mas isso não leva ninguém para o céu, não, né? Tem aquela piadinha que um pré-milenista dispensacionalista, mas um pré-milenista histórico, um amilenista e um pós-milenista se encontraram na nuvem, e um virou para o outro e disse: eu não disse que eu tinha razão? Quer dizer, essa questão de escatológica não é tão relevante, mas eu me lembro que eu fui educado pré-milenista, dispensacionalisticamente falando, e fui evangelizar muitos judeus no bairro do Higienópolis, né? E uma vez nós evangelizamos um judeu, ficamos no pé dele até que ele fez sua pública profissão de fé em Jesus Cristo. Você pare para pensar, um judeu, eu tenho assistido, viu, o Jaziel, a Aline em Israel, né? Então, um judeu, hoje eu vi, por exemplo, Samaria, né? A Páscoa em Samaria, né? Eles ainda celebram a Páscoa como nos dias de Jesus, porque eles estão esperando vir o Messias. Eu li também do templo, que eles estão preparando todos os utensílios do templo, porque eles vão instalar de novo o templo na vinda do Messias. Para eles, o Messias não veio ainda, mas para nós o Messias já veio, nasceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou. Então, imagine, eu evangelizei um judeu, nós evangelizamos, eu e um grupo, esse moço se converteu. Aí eu cheguei para o pastor da minha igreja, feliz no domingo, e falei: pastor, nós evangelizamos um judeu e ele se converteu. Ele falou: Mauro, vamos esperar os frutos antes. É bom esperar os frutos, né? Meus amados irmãos, eu me lembro de uma vez que a Gretchen se declarou evangélica, né? Aquela outra que teve um relacionamento sexual quando foi fazer uma visita no antigo e já derrubado aqui a casa da detenção e acabou tendo um filho do cara, aquela que trabalhava no Balão Mágico, não lembro o nome dela, né? Também era evangélica, né? Então, muita gente se dizendo evangélica aí no meio. Aí você vê que não há mudança de vida, não há abandono da perversidade, não há arrependimento, não há genuína conversão. É só uma adesão a uma nova religião. Eu gosto desse texto porque no final Pedro vai dizer que no sentido de cada um se aparte das vossas perversidades. Vida cristã é vida nova, é um coração novo, é uma nova cosmovisão, né? A gente vai tirando os escorpiões do bolso e jogando e pisando em cima, né, Jaziel? É uma vida nova. Eu louvo a Deus por não ser o Mauro que eu já fui há 30 anos atrás, quando eu era da igreja. Tocava violão, cantava no coral, né? Às vezes dava aula em escola dominical. Eu louvo a Deus porque Deus não me matou naquela época, que eu nem convertido era, né? Graças a Deus porque ele realmente me regenerou, me fez nova criatura, né? E é isso que Pedro está dizendo aqui, que vocês se arrependam, se convertam e abandonem as suas perversidades e sigam a Jesus. Bom, na próxima quinta-feira, não nessa que virá na outra, nós vamos ver o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, né? Porque Pedro e João acabam sofrendo o aprisionamento por estarem pregando a respeito da ressurreição de Jesus dentro do templo. E nós vamos ver ali algo extraordinário acontecer, tá bom?
Eu agradeço a paciência da Neida, do Wesley, do Valtinho, do Jaziel. Eu amo o livro de Atos dos Apóstolos. Cada vez que eu leio, eu aprendo um pouco mais. Deus transforma mais a minha vida e me desafia mais. Vamos encerrar com uma oração? Pode ser, Wesley? Pai Santo, obrigado por esse encontro de tão poucas pessoas aqui. Nós não pesamos a quantidade, nós pesamos, Senhor, a qualidade, o coração. Que, Senhor, 5 pessoas aqui com a Bíblia aberta possam ser abençoadas pelo Senhor de tal maneira que nós possamos fazer diferença em nossa casa, na igreja que vivemos, no relacionamento com nossos parentes, com nossos vizinhos, como bons cristãos que somos. Muito obrigado pela leitura, pelas considerações que foram feitas, filtre-as e coloca nos corações de cada um de nós, na medida e proporção da nossa necessidade. Em nome de Jesus, amém.